E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. E mais um vídeo do canal. E hoje eu gostaria de falar sobre procrastinação. É algo que muita gente tem enfrentado, e não só na área do estudo de idiomas, tá? Mas a gente vê em várias áreas da vida. A gente tem essa questão de deixar as coisas para depois. E bom, eu não estou aqui para realmente ensinar uma forma única de sair da procrastinação, até porque eu também passo por isso. Mas aqui eu gostaria de compartilhar não só sobre a minha situação, eita, meu Deus do céu. Bom, não só sobre minha procrastinação, mas também maneiras, ferramentas que eu utilizo e maneiras que eu tento de diminuir esse sentimento, sabe? Não sei se é bem um sentimento, assim, sei lá. Então, geralmente tem um motivo por trás disso, da procrastinação. Às vezes, procrastinação não é só preguiça, sabe? Não é você estar com preguiça ali e não quer fazer as coisas. Muitas das vezes é algo que vai além disso. E existem três motivos principais. O primeiro motivo é o medo do fracasso, medo de fracassar em alguma coisa. Emoções negativas, que geralmente é a ansiedade, por exemplo. E outro principal motivo é o tédio. Uma coisa interessante com relação ao tédio é que quando a gente está aprendendo um idioma, geralmente a gente vê vídeo de outras pessoas que estão estudando. E muitas vezes essa pessoa ela meio que idealiza uma maneira de estudar que é basicamente mostrando a rotina dela, que ela acorda, pega caderno, tem aqueles cadernos bonitinhos com no caso do mandarim mesmo, com as inscrições de mandarim tudo perfeita, japonês também, e vários caderninhos específicos para cada área e alguns vídeos também específicos. É um dos motivos, geralmente. E na verdade, com relação a isso, não é nem sobre o tédio que eu tô falando na verdade com relação à frustração. Por quê? Porque isso gera uma frustração, velho. Existem dois fatores que podem acontecer, na verdade, quando a gente vai assistir um vídeo assim. Ou você vai se inspirar para estudar, ou você vai se frustrar porque você não está da mesma forma em que aquelas pessoas estão fazendo. Desmotivação, né? Essa desmotivação ela gera uma procrastinação. Esse é um dos principais motivos. O tédio, por exemplo, muitas vezes quando ele não está tendo realmente uma recompensa por estudar aquilo, a gente não sente uma recompensa de maneira inconsciente, a gente acaba tendo um tédio e esse tédio acaba gerando uma procrastinação. Então é bem interessante a gente primeiro avaliar. Isso que eu disse, se eu não me engano, no primeiro vídeo, falei, ou foi no segundo vídeo, que eu falei sobre o mapa conceitual, que é justamente fazer um mapa conceitual ali. E através desse mapa conceitual, é interessante a gente saber ter uma autoavaliação sobre nós mesmos e saber caminhos que a gente está trilhando que na verdade está causando isso, essa falta de foco, essa desmotivação, porque isso geralmente vai gerar a procrastinação. E uma das situações bem comuns também que podem acontecer na procrastinação é, por exemplo, projetos grandes que demoram muito tempo. Idioma, por exemplo, é um caso dele. Geralmente a gente não estuda idioma para saber falar amanhã. Tem todo um tempo, todo um caminho que a gente vai trilhando, uma escada que a gente vai subindo, todo degrau, cada degrau que a gente vai subindo, para só então a gente chegar à fluência, por exemplo, que geralmente é o objetivo da maioria das pessoas que estudam idioma. E isso muitas vezes causa uma ansiedade, uma certa ansiedade. E a ansiedade, como eu falei, é uma das emoções negativas que acaba influenciando a procrastinação também. Por quê? Porque isso geralmente vai gerar uma recompensa distante, uma sensação de recompensa distante. E não só no estudo de idioma, mas várias coisas que você for estudar. Por exemplo, se a tal recompensa não for algo de, sei lá, para amanhã ou para já, para agora, isso vai gerar uma certa procrastinação ao longo do tempo. Isso pode gerar uma certa procrastinação. De novo esse cachorro, eu vou até tomar um chá aqui. Outra situação também é a evitação emocional. Então é uma situação em que envolve emoções, você fica apreensivo com aquilo, e isso acaba muitas vezes também fazendo com que você deixe para depois. Fica aí os projetos, entre outros. Então o que eu recomendo, velho, além do mapa conceitual, eu acho muito importante inserir ferramentas que nos auxiliam. Porque muitas vezes a gente também esquece. Tem essa questão também, né? Que muitas vezes eu, por exemplo, esqueço muito.
Eu até tô lendo um livro, faz um tempo que já era pra ter terminado já. E o que ele diz é muito isso. Ele diz que externalize, basicamente ele fala, externalize as suas ocupações ou seus deveres, algo assim. Quando você tem algo para fazer e você precisa lembrar daquilo, é interessante você anotar, velho. E aí vai de qualquer um, né? Você quer anotar pelo smartphone, mas, se eu não me engano, foi nesse mesmo livro que ele fala justamente sobre tentar externalizar através de um celular ou computador, que geralmente são os dispositivos que a maioria das pessoas utiliza, mas que muitas das vezes também são esses dispositivos que acabam afastando uma pessoa de fazer cumprir aquele determinado objetivo. Porque a gente entra, tem uma rede social lá, o Instagram, ou sei lá, o Facebook. Quem usa o Facebook hoje em dia, né? A maioria dos jovens não usa, não. Mas é mais eficiente, digamos assim, você utilizar, por exemplo, uma folha, um lápis, ou sei lá, e escrever, velho. Mesmo você utilizando esse meio, escrever de maneira física, às vezes você vai nem lembrar de ler isso aqui. A menos que você coloque nos objetos, né? Que é o que eu faço com esses stick aqui. Eu acho que é stick o nome disso. Eu escrevo e meio que colo no lugar, sabe? Dependendo de qual é a sua situação, velho, eu acredito que vale até a pena utilizar o alarme do celular mesmo. Coloca o alarme para tocar num determinado horário que você precisa fazer algo, no caso dos idiomas, né? Você pode colocar aí no seu alarme do celular. Pode colocar, por exemplo, para tal hora você fazer tal coisa. Você insere lá a nota junto com o alarme e o celular toca. Alguns têm problema de percepção do tempo. Eu, por exemplo, tenho uma certa dificuldade em percepção do tempo também. E idioma não é diferente, velho. Eu meio que deixo para fazer certas coisas. Hoje à noite eu faço, por exemplo, de 7 horas. Aí das 7 horas eu ainda estou terminando outra coisa que eu decidi fazer de última hora e acabo que não faço isso. Então, assim, a dica que eu dou, deixa eu tomar um chazinho aqui. Então, assim, a dica que eu dou é justamente externalizar. É o que tá funcionando comigo. Geralmente eu externalizo, escrevo nas folhas, escrevo no computador, escrevo no celular. Tento escrever ou gravar um áudio, sei lá, eu até já gravei áudio também. Uma coisa que eu tô pensando em fazer também é justamente o alarme, que eu já vi algumas pessoas falando, porque existem alguns aplicativos de notes, como por exemplo o Obsidian, que é o que eu utilizo. Eu não vejo ele mandando notificação para mim, não sei se manda, não sei se vocês utilizam aí o Obsidian ou o Notion e ele manda notificação. Para mim, eu não vejo ele mandando notificação, então não funciona muito para mim. Por exemplo, anotar algo lá para tal dia fazer, sem que ele não me envie ao certo notificação. Eu tenho que criar um hábito de todo dia estar lá naquele. Eu preciso criar esse hábito, na verdade, todo dia, quando acordar, depois que fazer determinadas coisas básicas da manhã, olhar a nota lá do Obsidian, mas não é um hábito que eu tenho ainda, né? Então eu acho difícil. Eu prefiro um aplicativo. Se você souber algum aplicativo aí que cria notas e ele meio que manda notificação, o Google Task, por exemplo, ele manda notificação, só que é uma notificação que eu nem vejo. Na verdade, eu nem vejo notificação direito. Mas é isso, velho. O principal conceito da procrastinação, dificuldade, é justamente isso. Por exemplo, a gente sabe que idioma demora muito para... Não demora muito, depende de pessoa para pessoa, na verdade. Mas não é algo que você aprende hoje, você começa a estudar hoje, aprende hoje mesmo ou amanhã. É o que vai demorar. Então, eu aconselho você dividir por metas. Eu sei que você já deve ter visto isso em algum lugar, sobre dividir, quebrar partes e partes, mas tem que ser mais objetivo, velho, nessa coisa. O mandarim, por exemplo. Hoje eu já estudei mandarim, então eu já vi algumas sentenças, algumas palavras em mandarim e eu já salvei. Eu já peguei em torno de mais ou menos 7 palavras já em mandarim. Então pra mim já é uma conquista, sabe? Então, por exemplo, eu já sei falar Lian Hong. Eu sei que Lian Hong significa algo como corado ou avermelhado de vergonha. Aí quando a pessoa tá meio com vergonha, aí fica corado. Enfim, quem estuda mandarim vai entender. Mas além dessa palavra, eu peguei outras palavras também. E amanhã tô lá de novo, de manhã, usando o Anki, que eu tô construindo esse hábito de todo dia estar com o Anki, entrando lá no aplicativo do Anki e pegando os cards. E é assim que você aprende o idioma. Agora, com procrastinação, é bem difícil, mas é realmente de conseguir melhorar no idioma, sabe? E isso justamente vai evitar com que você tenha aquele pensamento de que não está progredindo no idioma. Geralmente isso acontece no início, às vezes
Não no início, mas às vezes quando você está no A2 ali, e principalmente quando você está no avançado no idioma, você fica aquele tempo, você passa aquele tempo e não consegue ter aquele, mentalizar, você fica meio que, você passa aquele tempo avançado no idioma, ou quando você torna avançado no idioma, ou intermediário, você fica com aquilo, não, velho, eu não tô com aquela sensação de que eu não tô progredindo no idioma. Muitas vezes é porque a gente não colocou esse objetivo, a gente não quebrou esse objetivo corretamente. Então a gente acaba tendo aquela sensação muitas vezes. E também muitas vezes geralmente é isso mesmo, às vezes é porque a gente tá no mesmo conteúdo. A principal tomada de decisão a fazer numa situação assim, geralmente é mudar o conteúdo que você está consumindo. Então, por exemplo, eu tô assistindo mangá, tô lendo mangá, assistindo animes, e eu já tô chegando no avançado no japonês, tô entendendo muita coisa informal, mas eu parei ali, estagnei e não tô conseguindo progredir. O que é interessante fazer? Mudar o gênero dos animes e dos mangás que a pessoa assiste e lê, né? E começar a procurar por outros conteúdos, de repente o NHK, né? Se não me engano, que é de TV lá, alguns programas de TV japonês, ou alguns vídeos mais formais no YouTube, ou alguns livros que não sejam mangás em japonês. Então você continue fazendo essa quebra de objetivo, tipo todo dia ou toda semana terminar com um tanto de palavras, uma chave de palavras ou uma frase de chave de palavras, por semana ou por dia. E assim você insere no Anki e tente ganhar esse hábito do Anki. Anki, eu sei que muita gente não vai ter essa facilidade, digamos assim, muitos não vão achar muito interessante o Anki, mas é algo que é interessante qualquer pessoa, realmente é interessante vocês utilizar o Anki, porque é algo já científico também, né? A pessoa está constantemente ali revendo algo cientificamente, a pessoa tem de aprender aqui. Então, faça justamente isso, tente quebrar o objetivo, tente quebrar onde você quer chegar, tente quebrar, dividir em várias metas diárias ou semanais. Utilize o Anki, principalmente, o aplicativo de lembrete também é muito bom, e também partir para a prática, né? Porque é como eu disse nos outros vídeos, se a gente só utiliza o Anki, a gente vai memorizar, vai estar de certa forma na nossa mente as palavras, mas não vai conseguir expressar, falar. Na hora do vamos ver mesmo, a gente não consegue falar, mesmo estando em alguma forma ali na mente da gente, a gente não está praticando. Então a gente tem que praticar não só a leitura, mas a fala também, principalmente. E é isso, velho. Esse foi o vídeo de hoje sobre procrastinação. É algo que eu realmente também estou enfrentando, e eu estou passando por esse problema de procrastinação justamente fazendo isso, anotando, justamente fazendo o que eu acabei de falar aí no vídeo. E esse foi o vídeo. Deixa o like aí, se inscreva no canal, comente aí, e é isso, velho. Até a próxima.